Uma adoração ao nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 75, versículo 1. Glória a Deus. Damos-te graças, ó Deus. Damos-te graças, pois o teu nome está perto. Os que invocam o teu nome anunciam as tuas maravilhas. Hoje, mais uma vez, nós estamos para dar graças a Deus, graças a Jesus por estarmos bem, estarmos vivos aqui hoje. Mais uma vez podemos celebrar o nome do Senhor, adorar e louvá-lo com grande júbilo ao Deus da nossa salvação. Que nós possamos nessa noite nos entregar por inteiro, nos abrirmos em gratidão a Deus, por mais uma vez nós estarmos aqui presentes, né? Com tudo isso que tem acontecido nos nossos dias, né? Meio político, na humanidade, fecha, não fecha, abre. Então hoje tem muitos lugares que estão proibidos cultos. Tem uns irmãos que eu conheço aí, andando ali em São Paulo mesmo, que eles não podem congregar, estão proibidos em São Paulo, as igrejas estão fechadas, muitos lugares fechados, mas aqui, graças a Deus, Deus tem nos mantido e o Espírito do Senhor está conosco e nós estamos para adorar, né? Somos livres, graças a Deus. Então, mais uma vez, eu convido todos os irmãos para nós adorarmos em oração, levantar uma oração de agradecimento a Deus, por nós estarmos aqui mais uma vez nesse dia. Senhor, meu Deus, eu te agradeço nesta noite, ó Pai, nesse dia de domingo, ó Deus. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor, para Te adorar e dar-nos o melhor de nós a Ti, Senhor. O Senhor, nesta noite, abra o céu sobre este lugar, Deus. Derrama sobre nós a bênção dos céus, em que temos, ó Deus, para receber de Ti o melhor que temos a dar-te a Ti, agradecemos e recebemos de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos preparado, Pai. Nós Te agradecemos nesta noite, ó Pai. Esteja aqui entre nós, nesse lugar, nos abençoando, curando, libertando, ó Deus, recebendo de nós, ó Deus, aquilo que nós preparamos para Ti, Senhor. Deus, nesta noite, ó Pai, venha com Teu Espírito, ó Pai, sobre este lugar, nesta noite, enche os corações, toque cada um aqui neste lugar, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, ó Pai, que aqui está a Tua igreja, que se reúne, ó Deus, para adorar o Teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui, Senhor, encha-nos com Teu Espírito, encha-nos com Teu poder, ó Deus, derrama sobre nós a vida, ó Deus, derrama sobre nós a água purificadora, Deus. Encha-nos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vou chamar a irmã Rosana. Amém, glória a Deus, Oi, aleluia. oi. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma convidada especial. Oi. Aqui é tudo ao vivo para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Quando a Jéssica me mandou esse louvor da Fernanda Brum, eu me emocionei muito, porque quando eu comecei meu ministério no playback, eu me inspirava muito na Fernanda Brum e na Estila. Né, Flávia? Cadê a Flávia? Eu me inspirava muito nelas, né, Flávia? Então, para mim, assim, foi muito emocionante esse louvor que a Bibi escolheu para estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor com ela nesta noite. Vamos adorar o Senhor e vamos declarar que
que o Senhor é o único que devemos dar glória, é o único que devemos adorar. Temos que tirar os ídolos das nossas vidas. Qual o ídolo que me prende? Qual o ídolo que te prende? Que te impede também de adorar e engrandecer o nome do Senhor. Limpe tudo aquilo que não vem do Senhor. Limpe tudo aquilo que não vem dos céus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Já não sou o bastante pra você. Se pra me adorar precisa de uma distração, de palco, som, plateia, o cantor e uma canção. Será que eu deixei de ser a prioridade? Será que a mentira vale mais do que a verdade? É tempo de voltar e rever seu coração e remover os ídolos que roubam minha atenção. Quero ser o seu amor, o centro da sua adoração. Eu quero ser a melodia que embala a sua canção. Eu quero ser a sua essência, me adore sem interferência. Eu quero toda a sua atenção, ser o primeiro do seu coração. Eu deixei de ser a prioridade? Será que a mentira vale mais que a verdade? É tempo de voltar e rever seu coração e remover os ídolos que roubam minha atenção. Eu quero ser o seu amor, o centro da sua adoração. Eu quero ser a melodia que embala a sua canção. Eu quero ser a sua essência, me adore sem interferência. Eu quero toda a sua atenção, ser o primeiro do seu coração. Limpa o palco, apaga as luzes e me deixa brilhar. Remove os ídolos, fique em silêncio e me deixa falar. Limpe o palco, apague as luzes e me deixa brilhar. Remova os ídolos, fique em silêncio e me deixa falar. Eu quero ser seu amor, o centro da sua adoração. Eu quero ser a melodia que embala a sua canção. Eu quero ser a sua essência, me adore sem interferência. Eu quero toda essa atenção, ser o primeiro do seu coração. Eu quero toda essa atenção, ser o primeiro do seu coração. O primeiro do seu coração. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus.
Cumprimento os irmãos com a graça e a paz. Amém? Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração a Deus, chamando Ele para que esteja presente em nossas casas, em nossas famílias, e que por gerações nós possamos adorar a Deus. Aqui a Bibizinha, tão pequenininha, já louvando, e que continue assim, né? A nossa geração, que sejamos uma geração, uma seguida geração de adoradores a Deus, e que nossas vidas estejam sempre, tanto de nossos filhos, nossos pais, que nós possamos estar sempre louvando e engrandecendo a Deus, que é digno de toda a honra. Amém? É por ti.
Bíblia diz em João capítulo 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus, para que todo nele crê, não pereça e dê a sua vida eterna. Então nós vimos que o Senhor ofertou, Deus Pai ofertou Jesus pelas nossas vidas. E a forma que nós temos de agradecer o Senhor é trazendo a nossa oferta, trazendo o nosso dízimo em sinal de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então, querido, que nessa noite o Senhor possa te abençoar, querido, nesse ato também. E diz que também não pode ser com tristeza, né, mas tem que ser com alegria. Porque se você tem, é um sinal que você tem condições, né? E tem muita gente que às vezes querem ajudar, querem ofertar, mas não tem. Mas que o Senhor possa te abençoar para que essas portas se abram. Senhor, nesse instante, nós te louvamos pela prosperidade, pela força, pela saúde, pelo trabalho que o Senhor tem dado a nós. E diante da Tua palavra nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo sustento e a provisão que tem chegado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá o sol, o Senhor nos dá a chuva, Senhor, o Senhor nos dá o ar que respiramos, e o Senhor nos dá o fôlego de vida, Senhor, porque é o mais importante, Senhor. Por isso nós queremos te agradecer, entregando o nosso dízimo, a nossa oferta no Teu altar, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, ouve o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, ouve o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Amém. Que essa música seja um ato de amor para Deus, porque nós sabemos o tamanho do amor dele por nós, por ter entregado Jesus para que possamos estar aqui hoje. E que por mais que às vezes o mundo ofereça tantas coisas que aparentemente são boas, mas não são, o melhor caminho é Jesus. Já dizia na palavra dele lá em João, que Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva até Deus, e que não tem outra forma de chegar ao Pai a não ser por Ele. E que nós possamos sempre continuar nesse caminho e não nos iludirmos com coisas do mundo e passageiras, porque a nossa vida é muito importante para Deus e o amor dele por nós não tem fim. Amém?
perceber, mas Ele habita em vós, que estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Sem
querido, boa noite, a graça e a paz. Pode tomar seu assento. Aleluia, né, queridos? A gente tem que estar preparado para todo instante, né? Toda situação que possa estar acontecendo, a gente tem que estar preparado. Eu agradeço aqui a presença do casal ali, né? Do Bruno e da Mariane, né? Estão aqui conosco. Deus abençoe a Vanessa, né? Deus abençoe você, Vanessa. Ali a Lúcia e a Sara, né? Sua filhinha. Aqui o nosso irmão Arthur aqui também está ali, né? Reconhecer ele ali, sua esposa, suas filhas também são gêmeas. O irmão aqui ajuda a gente sempre aí na refrigeração, né? Irmão abençoado esse irmão aí, né? E os demais irmãos que vieram também, Deus abençoe grandemente a sua vida. Querido, lembrando que quarta-feira nós temos o culto da vitória a partir das 19h30. E na sexta-feira, oração às 19 horas, tá, querido? Continua firme na oração, tá, querido? Não é campanha, mas vem orar, né? A gente só deu um pontapé só. Agora cabe a nós regarmos essa plantinha que nós plantamos aí nesses 7 dias, vindo para a oração às 19 horas aqui na igreja, na sexta-feira. Sábado agora, querido, está livre a programação, tá? E no domingo às 18 horas, nosso culto de celebração ao Senhor. Então, são os avisos desse mês, né? Já estamos encerrando o mês de fevereiro, né? Para a honra e glória do Senhor. Queridos, eu não quero tomar muito o seu tempo, eu quero trazer uma palavra para a sua vida no livro de Lucas, capítulo 3, verso 1. Lucas, capítulo 3, verso 1. Lucas 3, verso 1. A pregação de João Batista. Diz assim a palavra do Senhor. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, Elisânia, tetrarca de Abinéia, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto as palavras de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que o tortuoso se endireitará, e os caminhos escambrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeis, seis a dizer em vós mesmos: temo Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondeu ele e disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, que devemos fazer? E eles lhe disseram: não peçais mais do que aquilo que vos será ordenado. E um dos soldados o interrogaram, também dizendo: e nós que faremos? E eles disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e nem contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele mais poderoso que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias.
este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando muitos ouviram outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, e acrescentou todas as outras, ainda está a de encerrar João no cárcere. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa me usar, Senhor, porque eu sou apenas o mensageiro da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, dos meus pecados, das minhas fraquezas, das minhas limitações como homem, Senhor. Senhor, mas eu peço, Senhor, que a Sua graça recaia sobre mim, e que eu possa, Senhor Deus, trazer a Tua mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação e da vida eterna para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode tomar o seu assento? Para que a gente possa situar melhor na história aqui, nós estamos aqui diante de um cenário, né? Um cenário que Israel está sob o domínio de Roma, 63 a.C. E agora ele está sob o domínio de Roma e é nomeado governador para ali dirigir ali aquele reino, cobrar os impostos, né, e ficar como governador da Judéia, de Israel. E o governador, o escolhido para que ali pudesse ser o governador era Herodes, né? Nós vimos que Herodes era um homem muito cruel, muito violento, né? Que ele não poupava, né? Nem seus próprios familiares ele matava, né? Matou a sogra, matou os filhos, matou a esposa. E um homem que teve muitas esposas, foi casado umas 10 vezes e teve muitos filhos, né? Estava sob o domínio de Roma. Então Herodes morre e deixa filhos. E esses filhos agora eles dividem partes da Judéia. A maldade de Herodes era grande, né? E aí eles não quiseram em Judá como o governador dali, mas pediram para que o imperador enviasse alguém que fosse romano para governar eles. E ali Pôncio Pilatos é o governador da Judéia. Só que tem Arquelau, né, e tem Herodes Antipas, que era o filho também de Herodes, que também era cruel. Só que Herodes Antipas, ele era o governador da Galileia e da Pérea. Quem era o governador, né, da Judéia era Pôncio Pilatos. E havia também Arquelau e também o outro Felipe. E cada um tinha a sua jurisdição, era dividido. E nesse cenário, queridos, nós temos também 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que eram judeus, né? Eram da família levítica, que eram responsáveis pelo templo. Mas só poderia haver um sacerdote, um sumo sacerdote. E na época tinha 2. E Caifás era genro de Anás. Só que Anás já tinha colocado 5 também, filhos dele também como sacerdote. Então nesse cenário nós vimos o que? Uma crise política, uma crise econômica, né? Porque a população estava sendo tributada com impostos, né, pelo um país fora deles, né, um país invasor que eram os romanos. E ainda havia o que? Uma crise religiosa, porque 2 sumos sacerdotes estavam ali, né? Na verdade Caifás estava, mas o seu sogro que estava mandando ainda ali. Mas era uma negociação, né? Porque até a igreja, o Estado estava influenciando, né? Como nós estamos vendo uma crise política, econômica, religiosa, moral. Então esse era o cenário que João Batista está aparecendo. E nós lembramos, querido, que entre o Novo e o Velho Testamento há 400 anos do silêncio de Deus, que se chama período interbíblico, que Deus não se manifesta com fogo, com nuvem, com milagres, nenhuma aparição. Mas
o templo, o sistema religioso, os louvores, a adoração, a oferta, o sacrifício no templo continuava. Mas continuava de uma forma comercial, qual Jesus repreende os mercadores, porque eles estavam vendendo, né? As pessoas tinham que trazer o seu cordeiro, o seu animal ali do seu pasto, porque todo judeu tinha que vir e oferecer o sacrifício em Jerusalém. Mas eles fizeram o quê? Vem, às vezes, como essas pessoas, às vezes que vão no cemitério no dia de finados, que você não precisa levar a vela nem a flor, quem adapta a oferecer essa cultura religiosa. Então os judeus agora poderiam chegar no templo e comprar a sua pombinha. Você não precisava trazer o seu pombo, trazer o seu animal, porque já tinha no templo para vender. E estava se tornando um comércio, né? E a religião estava muito comercializada, estava uma crise. Havia nesse tempo a classe dos fariseus e dos saduceus, que tinham cara de piedade, mas eram pessoas perversas, que não tinham amor ao próximo, que não tinham amor àquela alma perdida. Então é nesse cenário que aparece um homem chamado João Batista, né? Que na verdade o seu nome é João, mas o apelido dele é Batista. Por quê? Por causa do batismo. Se nós formos entender, a igreja batista é do batismo, né? Então João aparece naquele cenário, filho de uma promessa, filho de Zacarias e Isabel, quando eles estão na sua velhice, quando ela não podia gerar filhos. É o caso de Sara e de Abraão. Eles não poderiam gerar filhos, mas ele nasce como filho da promessa de Deus. Deus aparece a Zacarias quando ele foi escolhido para oferecer o sacrifício no templo, o qual não era qualquer pessoa que podia ir, mas ele foi escolhido naquela família sacerdotal a oferecer. E o anjo aparece a ele e diz que a sua esposa teria um filho, que esse filho seria nazireu, escolhido por Deus para ser o anunciador, o precursor do Messias. E João duvida, Zacarias duvida, porque ele olha para si mesmo e vê um homem velho, uma mulher já amortecida pela idade, e ele pergunta, e o anjo faz com que ele fique mudo, porque duvidou, e ele só ia falar quando o filho nascesse. E Isabel recebe a visita de Maria, e ali já desde o seu ventre, a Bíblia fala que João já era cheio do Espírito Santo, e ele começa a pular lá, dentro do ventre da Isabel, né? Sabendo que no outro lado estava Jesus, que era parente. E João nasce, e querem circuncidar o menino, o pai ainda está mudo, e o pai que daria o nome, mas naquele momento, Isabel disse, eles queriam colocar o nome do pai, porque era costume isso, mas o nome dele será João. João significa graça de Deus. E naquele momento eles perguntam para o pai escreve na tabinha, ele vai se chamar João. E João nasce. E ele é preparado, a função de João era o quê? Para ser um levita, um sacerdote, era para ser uma pessoa preparada, como Samuel foi preparado por Eli para o ofício do templo. Mas pelo contrário, ele tem uma missão especial. Ele tem uma missão de anunciar Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Mas agora o templo, o sistema religioso está falido, está corrupto, está falido. E aí um cenário se monta. Jesus nasce e Herodes fica com medo. Herodes era um homem que era muito inteligente, mas era um homem muito seguro. Todos que ameaçavam ele, um filho ou uma esposa, uma sogra, alguém que ameaçava o poder dele, ele mandava matar. Então agora ele ouve falar que Jesus está para nascer, que ele será o rei dos judeus, e ele se sente ameaçado. E ele vem magos até ele e pergunta, olha, quando vocês encontrar ele, me avisa que eu vou lá também. Mas pelo contrário, ele queria matar Jesus, e os magos mudam a rota, e ele decide matar as crianças de 2 anos abaixo. E João está mais ou menos contemporâneo à idade dele, e as mães entregam ele para ser criado no deserto.
Então ele sai da indumentária sacerdotal que era formada pelos saduceus, e agora ele vai se formar lá no deserto, uma criança sendo criada no deserto. E o deserto da Judéia é um lugar onde é montanhoso, onde não tem nenhuma vegetação, é quente, não tem comida, porque a Bíblia fala que ele se alimentava de mel e de gafanhotos. E ele é criado nessa extremidade, para um propósito único: anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós vimos que João cresce nessa indumentária, ele cresce, nesse sofrimento, no deserto, longe de seus pais, com pouca comida, sendo nazireu, não poderia cortar o cabelo, não poderia raspar a barba. Há 3 nazireus na Bíblia: Sansão, João Batista e Jesus. Por isso que há algumas pinturas que Jesus aparece cabeludo ou com barba, porque era um voto nazireado, não cortar o fio do seu cabelo e nem tocar em coisas mortas e nem beber bebidas fortes. E naquele cenário, João Batista está lá sendo criado e preparado por Deus para a obra que Deus tem na vida dele. E aquele lugar deserto faz ele ser um homem forte, prepara ele para isso. Ele não tem roupas como as pessoas de costume. No calor, ele tem roupas diferentes, não de tecido, mas roupas de camelo, de pelos de camelo. E ele está naquele lugar, numa extrema pobreza, uma pessoa fora do comum, uma pessoa barbuda, cabeluda, o sol queimando ele, a pele deve estar escura, magro, uma pessoa completamente diferente ao nosso tempo e aquele tempo. Talvez, por exemplo, uma pessoa andarilho na rua aí, que às vezes fica sem dormir, sem comer, sem tomar banho. E esse homem que Deus escolhe, anula ele completamente, quebra todo o orgulho, porque deserto é lugar de quebra, de orgulho, de altivez, porque aquilo que Deus vai colocar na mão dele é grande. Mas a mensagem de João Batista é que eu diminua e que ele cresça. E para que nós possamos ser esses mensageiros de Deus, querido, a gente tem que ser quebrado, ir no pó, ir na casa do oleiro, ser triturado, moído, pisado, esmagado, desprovido de qualquer vaidade, de qualquer orgulho, de qualquer altivez, porque nós sabemos que a palavra que Deus tem para nós é preciosa. Porque se ele tivesse orgulho, querido, diante da popularidade, nós vamos ver logo à frente que ele se torna uma pessoa muito popular. E se ele quisesse se colocar como Messias, ele poderia se colocar, mas ele diz: não sou o Messias, aquele que virá após mim, eu não sou digno nem de desatar a sandália do seu pé, que era um trabalho para o mais vil escravo da época. Então João Batista, toda essa situação fez com que ele entendesse o seu chamado, a sua vocação. E ele chega, queridos, ele surge nesse cenário, irmãos, depois de 400 anos, desde o profeta Malaquias, agora chega João Batista, pregando, falando sobre o arrependimento, falando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ele faz o batismo do arrependimento, que toda pessoa que seria batizada, que seria um cristão, que seria um discípulo, deveria se arrepender. Arrepender, queridos, é o quê? É mudar a mentalidade, é mudar o coração, é mudar as atitudes. Porque hoje nós fazemos o quê? Dissemos assim: quem quer aceitar Jesus nessa noite, levante a sua mão. E a pessoa levanta, e ela acha ali também, querido, que é só levantar a mão e pronto, já está salvo, já é membro aqui da igreja.
e pronto, os problemas acabou. E você pode estar na vida que você está. Pelo contrário. Porque, queridos, se não há uma verdadeira conversão, não adianta nós frequentarmos uma igreja, não adianta nós sermos o rol de um membro de uma igreja, não adianta ser batizado, não adianta ter teologia, não adianta, querido, ter diplomas. Porque a Bíblia fala, nesse mesmo livro, Evangelho de João, que nós precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus. É o novo nascimento. Talvez algumas pessoas falem, não, tem que fazer curso de batismo para batizar, querido. Quantas vezes a gente se empenha a fazer o curso, explica para os alunos, a gente fica às vezes para dar o curso, mas batizou, parece que poucos permanecem. Por quê, querido? Porque não teve uma verdadeira conversão. Porque muitos crentes ainda dão trabalho na igreja, irmãos, porque não se arrependeram verdadeiramente, porque não se converteram verdadeiramente. Ele só aderiu a uma igreja, ele só adquiriu uma cadeira cativa na igreja, ou às vezes igrejas têm carteirinha de membro, não sei se tem isso ainda. Mas hoje a modernidade está que tem igrejas grandes, que você tem um número na igreja. Mas verdadeiramente não experimentaram Cristo. Às vezes ainda vivem na velha vida, ainda não mudaram o sentido da vida, continua nas velhas práticas, porque não teve o verdadeiro arrependimento. Porque, querido, o verdadeiro arrependimento só Cristo Jesus faz no homem. Não adianta a gente pregar, irmãos, a gente é só um mensageiro. Quem faz a obra é Jesus Cristo. Só o Senhor pode esquadrinhar, só o Senhor pode gerar o arrependimento. Querido, arrependimento é mudança. Tristeza é só apenas remorso. Mas verdadeiramente, querido, quando a pessoa se arrepende, ele muda os seus atos. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que se prostituía não se prostitui mais. E isso que nós precisamos esses dias, pessoas verdadeiramente arrependidas de todo o seu coração. Uma mudança de vida, irmãos, mudança de comportamento. Mas hoje nós estamos acostumados a só vir à igreja. E tudo bem, né? Ninguém está sabendo da minha vida, eu moro longe daqui. Esse pastor não sabe nada de mim. E nem preciso saber, mas o Espírito de Deus sabe. Então João aparece nesse cenário, queridos, e ele não inventa nada novo, não. Sabe o que ele diz? Ele traz a Escritura, ele traz a palavra de Deus que está lá no livro de Isaías. Então ele só traz a palavra, ele usa a autoridade da palavra de Deus. Quando você tem a autoridade da palavra de Deus, querido, você é um bom pregador, porque você não está falando de você mesmo, mas você simplesmente está anunciando aquilo que a Bíblia diz. E ele diz, olha, preparai o vosso caminho, endireitai as suas veredas. Ele diz que a voz que clama no deserto, ele não se intitula como profeta, ele não se intitula como sacerdote. Quantas pessoas estão presas a um título, a um diploma, a um conhecimento, enquanto João Batista ele diz, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Que ele está sendo apenas boca de Deus para aquelas pessoas naquele momento. Queridos, e ele está anunciando. E você pensa que a palavra é dura, mas o povo está querendo ouvir, irmãos, porque a Bíblia fala que a igreja dele não tinha ar-condicionado, irmãos, não tinha álcool gel, a igreja dele não tinha estacionamento, a igreja dele não tinha salinha para criança, não tinha berçário, não tinha equipe de louvor. Sabe onde que a igreja dele era? No deserto, filho. E você tinha que caminhar, pegar a estrada cheia de poeira, de areia, de pedra. Mas todos
iam até ele. Sabe por quê? Porque o povo queria ouvir a voz de Deus. Não importa o lugar, importa onde tem a voz profética de Deus. Aleluia. Não importa se é a igreja bonita ou feia, importa onde Deus está falando. Porque o povo está sedento de homens que pregam a verdade para essa nação brasileira, para o mundo, queridos, que não tem medo de falar do evangelho, que não tem medo de pregar uma palavra de arrependimento, com medo de amanhã ninguém vai vir mais no culto. Porque as pessoas hoje só querem encher a igreja, mas não estão preocupados com a alma da pessoa. A pessoa está no erro. Oh, meu querido, que bonitinho. Mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. E João Batista, ele foi esse homem ousado, querido, porque precisava ser ousado, porque ele estava inaugurando um novo tempo, querido. Ele era o precursor do Messias. Deus havia se calado por mais de 400 anos, e ele aparece com essa palavra, irmãos. E ainda você acha que só arrepender, só não, porque a ira vindoura está próxima. Sabe o que é isso? É inferno. Que hoje não podemos nem falar isso mais na igreja. Ele está falando aí essa palavra, e o povo largou dele. Não largou não, porque ele era a voz de Deus naquele lugar. A aparência física não estava com o paletó da Armani, mas, querido, era o homem que ninguém podia olhar a ele e dizer: mas como que esse homem pode ser sacerdote? Como esse homem pode ser profeta? Não tem paletó, não tem veste sacerdotal, não tem a estola sacerdotal, mas tem a unção. E eu sempre falo para os irmãos, a unção de Deus faz a diferença, querido. É a unção, querido, a presença de Deus que faz a diferença. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro, querido, e perder a nossa alma. Se não tem a presença de Deus, nada vai. Mas onde tem a presença de Deus, onde tem Deus falando, quando ele tem a convicção que a mensagem que ele está falando vem do trono de Deus, querido, as pessoas que se convertem, elas se dobram diante o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. E ele está ali, querido, pregando desta forma e dizendo: olha, queridos, que aqueles que, querido, que todo vale se encherá. Está dizendo aqueles que ainda têm a sua fraqueza ainda, o Senhor vai capacitar você. Está dizendo assim: aqueles que são os montes serão aplanados. Às vezes hoje nós estamos vendo uma geração de montes, irmãos. Sabe, não um monte para orar, mas é um monte, querido, que às vezes o monte do orgulho, da altivez, que não se dobra. A Bíblia fala que João Batista era cana, queridos, que o vento batia e dobrava. Vento é ruache, quer dizer, tanto o vento como o Espírito Santo, que ele se dobrava diante do Senhor. Mas tem gente que não se dobra de maneira alguma, irmãos. Pode passar provação. Às vezes tem pessoas com o coração duro, não se dobra diante de Deus de maneira alguma. Mas nós precisamos nos dobrar diante do Senhor, porque a Bíblia diz que todo joelho confessará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará perante Ele. Vai chegar um dia, querido, que não vai ser o pastor Tacada não, vai ser Jesus. Tu vai encarar Ele mesmo, filho. E aí? Não tem para onde fugir. Queridos, e aqueles que têm caminhos escambrosos, às vezes você está ainda fora do caminho, fora do propósito. Se você verdadeiramente se arrepender, querido, Ele vai te reconduzir, o seu caminho vai ser reto. Você não pode ficar para lá e para cá, querido.
Elias disse o quê? Até quando cogitarás entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar servindo Baal? Até quando você vai ficar servindo o mundo? Queridos, mas a multidão estava com ele. A palavra era dura, irmão, mas o povo amava esse homem, rapaz. Porque o povo vinha, enfrentava deserto, enfrentava toda a dificuldade, e era uma multidão que era batizada por ele. O batismo é exterior, mas o batismo primeiramente tem que ser interior. Precisa haver a mudança genuinamente do coração, para que você possa expressar o batismo do arrependimento. É só para você ser identificado como um cristão. Queridos, estava, sabe, de uma forma que você acreditava que era só aquelas pessoas pobrezinhas, aquelas pessoas semi-analfabetas que estavam indo lá, não. Até os escribas, fariseus estavam lá. Mas a intenção deles era diferente. Eles estavam lá, não arrependidos, mas tentando ver o que estava acontecendo. Que novidade é essa? Um homem barbudo, sujo, cabeludo, magrelo, escuro, roupa de camelo, no deserto, comendo gafanhoto, mel. Por que o povo está indo atrás desse homem? Queridos, João, ele não negocia. Ele chama aqueles homens de raça de víboras, né? Até quando fugirás da ira vindoura? Que eles eram hipócritas, que ele sabia quem estava lidando com eles. E João diz, olha, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Queridos, nós precisamos ter frutos. Muitas pessoas às vezes escondem nas obras. Todos fazem obras, irmãos, até as pessoas que talvez não tenham Jesus fazem obras, ajudam o orfanato, ajudam todas as coisas, mas não tem fruto. Mas quem tem fruto, querido, faz as obras. Então a importância dos frutos dignos de arrependimento, querido. Às vezes a pessoa faz muita coisa e você diz, não, esse homem é um santo homem, é uma santa mulher de Deus, mas as atitudes não mudam. A gente conhece a árvore pelos seus frutos. Às vezes a gente conversa com pessoas de 15 anos atrás, 20 anos atrás, que a gente revê, e a conversa você sabe quem é verdadeiramente, irmãos, porque a pessoa pode disfarçar por um tempo, mas a boca denuncia, porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. E você vê que a fala da pessoa não muda, a conversa é a mesma, as atitudes são as mesmas, porque verdadeiramente não tiveram uma mudança. Mas esses dias são, queridos, são dias de surpresa, irmãos. Surpresa de pessoas talvez que a gente pensa, esse aqui não vai dar nada. Esse vai ser mais um que vai passar. E eu tenho me surpreendido com pessoas que a gente pensa, esse não vai dar nada. Mas, irmãos, para o espanto e para a glória de Deus dão muitos frutos, de 1 a 100. Tem pessoas que a gente não dá nada por elas, mas elas são levantadas por Deus. E João Batista era esse, filho de uma esterilidade, filho de uma mulher já de idade, foi levantado, querido, no meio do deserto, na improbabilidade. Quem poderia dizer que João Batista, o próprio Jesus diz, olha, nasci de mulher, não houve maior do que João Batista. Como isso? Se não é Deus. Deus levanta às vezes pessoas, queridos,
que não são nada para a honra e para a glória do Senhor. E aqueles que pensam que alguma coisa, infelizmente, a Bíblia fala que os orgulhosos são abatidos. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E aí vieram ainda também, queridos, outra multidão, porque João Batista, ele recebia todos na sua igreja. E igreja é assim, querido, a gente não tem como escolher quem vem aqui. Pode vir pessoas usuárias, pode vir pessoas com gênero diferente. E aí nós temos que receber, porque são vidas, são almas. Por que João Batista tinha essa popularidade, querido? Porque a igreja dele era nivelada, não havia acepção de pessoas. Às vezes hoje as pessoas querem fazer a igreja da classe A, da classe B, igreja de empresários, igreja da vila. Não, querido, a igreja é única, porque esse é o único lugar, querido. Talvez você possa sair, um possa sair daqui andando de a pé, outro com uma bicicletinha, o outro pode sair aí numa BMW, o outro pode sair numa Pajero Full, o outro pode sair aí numa Land Rover. Mas quando você está sentado aqui, querido, você é a mesma pessoa, uma com a outra. Às vezes, querido, tem um empresário que está ali na recepção, recebendo uma pessoa que às vezes é analfabeta e ganha um salário. Porque para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. E aqui, querido, ele recebia quem? Os publicanos, que eram o funcionarismo público da época, que eram odiados. Por quê? Porque os publicanos eram pessoas contratadas para cobrar o imposto. Era eleito por um concurso público que seria responsável de cobrar os impostos, que é o maioral dos publicanos, o caso de Zaqueu. E ele pegava um território como Rondonópolis, uma cidade como Rondonópolis, e diria assim: olha, é R$1 milhão você cobra de Rondonópolis, o Império Romano. E se você cobrar R$1 milhão de Rondonópolis, você me dá 1 milhão. O resto que você cobrar é seu. E eles se aproveitavam e cobravam além daquilo, né? Colocavam 1.200.000, 500 era para mim, 1.000 para o Império Romano. Então eles faziam isso. Por isso que a Bíblia fala que Zaqueu era um homem muito rico, e eles eram odiados por isso. Por isso que os judeus odiavam os publicanos, porque eram próprios judeus contratados que se aproveitavam da situação. E por final, sabe o que eles faziam? Se você chegasse lá, você era um produtor, como que é o irmão Alzino aí, já foi da agricultura, plantar arroz ou trigo, e ele não tivesse uma safra boa, como foi esse ano, uma safra por causa da falta de chuva, fosse pouca, e eu não tenho condições de pagar o imposto, o irmão Alzino chegasse diante do publicano, do coletor de imposto: eu não posso pagar, porque senão eu não vou ter para comer e nem para plantar no ano que vem, porque eu não tive uma colheita boa. O que eles faziam? Eles iam até os soldados, o exército, a polícia da época, e dizia assim: vai lá e cobra o Alzino. Se ele não pagar, toma o que ele tem, ou entrega ele para uma autoridade maior, para lançar ele no cárcere, para fazer maldade com ele. E isso eles ganhavam propina. Então por isso que ele diz aqui: olha, fala para os publicanos, só cobre aquilo que é devido. E fala para os soldados também: olha, se contentem com o seu salário. Então ele está falando que seja honesto, porque a gente sabe quem verdadeiramente é um cristão, irmãos, é quando você faz um negócio com ele. Quando talvez você tome um prejuízo, mas mesmo assim você honra a sua palavra. Quando você tem compromisso de pagar, de cumprir seus tratos, de ser um homem e uma mulher de palavra. Querido, então ele estava dizendo assim: olha, vocês não precisam deixar a profissão de vocês, mas sejam honestos,
Você pode ser empresário? Pode. Você pode ser policial? Pode. Mas faça aquilo que é certo na sua profissão. Queridos, agora chegou o auge. E ele, com essas palavras mesmo, o povo estava ali, porque era Deus que estava falando. E disseram assim, ó, o povo começou a cogitar: olha, será que ele é o Messias? Será que ele é Jesus? E o que João disse? Que ele não era o Messias. Mas como eu disse anteriormente, se ele quisesse, ele poderia ser o Messias. Se ele fosse uma pessoa, né, com ânsia de fama, de poder, de dinheiro, de popularidade, ele poderia dizer que é o Messias. Mas ele disse o quê? Que ele cresça e que eu diminua. Então ele sabia o seu chamado, a sua vocação. Então é uma coisa que a gente precisa entender. A gente não pode querer tomar o lugar do outro, porque Deus tem algo particular comigo e com você. Porque não tem maior, não tem menor no reino de Deus. Todos somos servos. Nós somos servos. Não é porque eu tenho a função de pastor, não título, mas função. Eu tenho que te servir. Porque todos nós somos servos. Então João Batista, ele tinha essa certeza no cristianismo. Mas ele diz que aquele que vem após ele, querido, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que está dizendo isso? Que todo cristão verdadeiramente arrependido, quebrantado, sarado, ele recebe o Espírito Santo dentro dele. E quando você recebe o Espírito Santo de Deus, querido, não é consciência pesada. Mas quando você verdadeiramente tem o Espírito Santo, você não consegue permanecer no pecado. Você não consegue permanecer no erro, querido. Porque o Espírito Santo começa... Quem gera a obra da transformação em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz você ter nojo da bebida. É o Espírito Santo que faz você ter nojo de se prostituir. É o Espírito Santo que faz você ter nojo de se masturbar, da pornografia. É o Espírito Santo que faz você não mentir mais. É o Espírito Santo que te liberta. Se você era irado, bruto, Deus te faz você ser um homem manso. Deus te faz você ser um homem transformado pelo poder de Deus. É o Espírito Santo que está gerando essa obra em nós. É o selo, é o Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo que isso aqui fala da sua primeira vinda, mas fala da segunda vinda também, o fogo. Sabe o que é o fogo? É o juízo de Deus, querido. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, está trabalhando com a igreja. Mas sabemos que os tempos estão chegando para nós. Irmã Sônia me mandou o vídeo, eu já vi outros, que hoje é o dia que os judeus estão conclamando o Messias deles, porque eles não creem que Jesus Cristo é o Messias. E glória a Deus por nós, né? Não por eles, mas por nós. Porque ele veio para os seus não receberam, mas ele nos adotou como filhos dele através do sacrifício da cruz do Calvário por nós. Mas os judeus estão clamando o Messias. Então eles estão no que? Num momento, queridos, que se eles estão clamando, Israel, eles sempre clamavam num momento de crise, de dificuldade. Nós vimos que mesmo eles fora da presença de Deus no Egito, eles clamaram a Deus para o resgate, a salvação deles do Egito. E Deus enviou Moisés. Deus enviou o socorro. Então, querido, nessa crise que nós estamos vivendo, política, moral, econômica, Deus sempre ouve a oração da igreja, do povo que clama por Ele, irmãos. Então os judeus estão naquele momento, quem é espiritual sente
que as coisas espirituais, queridos, estão mudando, que você estava voltado para essas coisas, que não há mais tempo, querido, da gente planejar, querer ter alguma coisa nessa terra, mas que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Se os judeus estão clamando por socorro, por Messias, querido, é porque a coisa está ficando feia. E às vezes, querido, eu e você, querido, entramos num sono profundo, num comodismo na igreja, porque nós estamos acostumados, querido, a vir ao culto, de sermos religiosos, de às vezes Deus te abençoar, você ter a bênção de Deus, e você está só contentando com aquilo. Mas essas semanas atrás eu tive uma surpresa, uma moça que é secretária da academia onde eu faço exercício, ela ali, uma senhora já, e eu acredito que ela não é crente, e eu conversando com o professor sobre essas atrocidades aí que aconteceram, que a gente vê pela internet, marido matando a própria esposa na frente dos filhos, né? Aquele que matou lá, o corintiano matou a esposa. Às vezes essa catástrofe que teve do pai com o filho na carreta e todo mundo divulgando pela internet, querido, o sofrimento das pessoas. E aquela mulher disse assim: olha, Jesus precisa voltar porque a humanidade está perdida. Querido, o povo lá fora está clamando, às vezes dentro da igreja o povo não quer o evangelho, mas tem pessoa lá fora sedenta pela palavra de Deus. Às vezes a pessoa vem para encontrar defeito na igreja, no pastor, mas, querido, tem gente que está clamando por homens que preguem a palavra de Deus. Talvez a gente está com a barriga cheia e a gente é exigente, a mensagem não foi boa, o louvor não foi bom, a igreja não está boa, mas tem gente sedenta pela palavra de Deus. Tem gente, querido, só esperando, querido, como essa senhora clamou: Jesus precisa voltar logo, porque a coisa está feia. E parece que a noiva está anestesiada. E nós precisamos estar atentos, porque, querido, o que está acontecendo, esse coronavírus mesmo é um sinal que pestes iam surgir, que ia ser pai contra filho, irmãos, gente matando por causa de herança, por causa de dinheiro, ou simplesmente pelo prazer de matar mesmo. Quantos casos de feminicídio, querido? Às vezes você não olha o jornal, às vezes com tanta catástrofe, mas tudo isso, querido, é um sinal do cumprimento desta palavra. É um sinal que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, que nós precisamos nos achegar aos pés do Senhor, que nós precisamos realmente de uma mudança, porque essa mudança vai trazer outros que estão lá fora. Porque Deus, quando você mudar, querido, até as suas palavras vão ser outras, e Deus vai te usar como boca de Deus nessa nação. Você vai abrir a boca, querido, todos vão querer ouvir você. E o evangelho não é só para o pastor, missionário pregar, não, querido, é para todos. Ide, pregai, fazendo discípulos. Sabe, muita gente acha que é só vir trazer para a igreja. Fala: não, fulano, vamos lá no culto, domingo lá é legal, rapaz, domingo lá é legal. Você sabe que meu pastor lá é diferente, né? É internacional, tem uns meninos que tocam lá na minha igreja, glória a Deus. Mas as pessoas não querem discipular, não querem tirar o carrapicho, porque nós temos que formar discípulos nessa nação. Enquanto talvez muitos não valorizem a palavra de Deus mais, mas há um povo sedento clamando pelo Senhor. Querido, e aí por fim ainda, olha, profeta que é profeta é comprometido com a verdade, irmãos, e ele não tem medo de morrer por causa dessa verdade. Aí Herodes, sabe o que Herodes faz além de tudo isso? Ele pega, casa com a irmã do seu irmão, e ele era casado. Ele se divorcia da mulher e casa com a mulher do seu irmão. E além de tudo, que ele não era só a irmã, só a mulher do irmão, não.
porque Herodias era filha de um irmão também. Era uma sobrinha, incesto e adultério. E querido, ele foi lá falar com quem? Sobre o pecado. Com o rei, que tem o poder da vida e da morte. Às vezes, quantas pessoas têm medo de confrontar as coisas? Você tem coragem de confrontar um político, alguma autoridade? Nós vimos aí, não estou fazendo apologia política, mas nós vimos esse deputado aí, o que ele falou, o que ele está sofrendo. Pelo pensamento dele, está pagando caro, irmãos. O pastor Silas Malafaia fala que tem evangélicos ainda também não tendo misericórdia, não tendo graça, se dobrando diante do sistema. Queridos, não é fácil. Por isso que eu vejo quanto é sofrido ser pastor, ser homem de Deus, irmãos. Ser pastor por ser pastor é fácil, mas ser comprometido com a palavra de Deus, meu filho, é pancada, é porretada para tudo que é lado, é família sendo, às vezes, pagando um preço alto para a gente estar pregando aqui, irmãos. Às vezes, se eu pudesse, eu não pregava, colocava os irmãos aqui para pregar aqui, eu ficava só como intercessor aqui. Porque a pancada é grande, irmãos. Mas quando Deus escolhe, não tem volta, irmão. Tem que encarar até o final. Fica com pescoço, sem pescoço, vai preso ou não vai preso. Tem que encarar até o final. Então é esse o papel da igreja nesses dias, querido. É pregar a verdade. Eu sei que uns vêm, outros não voltam mais aqui. Os irmãos falam, não pastor, você não pode falar desse jeito, não, falando, a igreja ninguém vai ficar ninguém. Mas eu sei que os que ficarem vão ser homens e mulheres avivados, vão ser tocha para essa nação, que vai ser diferença. Eu falo para os homens da nossa igreja, irmãos, que eu vou formar guerreiros nesse lugar. Quem permanecer debaixo desse manto vai ser guerreiro, vai ser homem de oração, homem de palavra, o homem que vai fazer a diferença. Mas quem não quer, Deus abençoe, né? A amizade é a mesma, né? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Eu não estou como juiz, nem acusador de ninguém, porque essas palavras também são réguas de medir para mim. O Senhor sabe que eu sou mais pequeno. O Senhor conhece as minhas fraquezas e Tu me sondas. Mas, Senhor, a Tua palavra é poderosa, porque ela está fazendo efeito até hoje. Porque todo crente experimenta o arrependimento e as águas do batismo. João Batista passou há 2000 anos atrás, 2021 anos atrás. Ele foi antes de Jesus. Mas as palavras ecoam até hoje em nós. Senhor, que nós possamos aprender a morrer para nós mesmos, morrer para o nosso orgulho, morrer para o nosso eu. Senhor, que nós possamos ser verdadeiros cristãos nesse lugar, que nós não podemos ser apenas um número, Senhor, mas que o Senhor levante homens segundo o Teu coração e mulheres segundo o Teu coração nessa obra, Senhor, que não vão temer pagar as suas próprias vidas por causa do Evangelho de Cristo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu entreguei a palavra, agora é contigo, Espírito Santo. É o Senhor que vai começar a fazer a obra, porque é o Senhor que diz a Tua palavra que é o Espírito Santo que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, Tu és quem sondas e conheces,
E se há algum caminho mau, retira de nós. Se algum pensamento contrário à tua vontade, caia por terra agora nesse lugar. Todo espírito contrário à palavra de Deus nesse lugar, tudo que tem se manifestado, espírito de rebelião, eu te dou uma ordem: bata em retirada desse lugar. Toda confusão saia do arraial do povo de Deus desse lugar. Toda obra maligna, toda arma forjada contra o povo de Deus não prevalecerá nesse lugar. Levanta homens aqui, Senhor, e mulheres segundo o teu coração. Balabachai, deriandalabanai, recatuciastefaia, oh, riandelabalabalai, yes, oh, riandelas suia delas que andalabalabala, oh, mandala macheria dalabachore, canta labanai, oh, recanta labachuri andelebalai. Oh, enche, 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 Espírito Santo. O vaso que quer ser cheio transborda nesta noite. Transborda, transborda o cálice, Senhor, nesta noite. É noite de avivamento, é noite de toque do Espírito de Deus. É noite, Labacanchoramanai, que Deus está liberando cura, cura emocional, cura sentimental, cura, 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 Labalassuri andelebai. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, vem, sopra o teu vento, sopra o teu rio sobre esse lugar, manifesta a tua glória, enche o templo da tua glória, Senhor, enche esse lugar, enche a sua presença, Espírito de Deus. Começa a batizar aquele que não é batizado no Espírito Santo. Comece a falar em línguas estranhas, você que fala. Comece a entrar no mistério de Deus. Rebachori cantalamanai. Começa a dar glória a Deus. Começa a estremecer o céu sobre esse lugar. As trevas têm que bater em retirada, porque o Espírito de Deus é quem transforma. Eita, comece a clamar, querido. Comece a adorar. Comece a adorar. Ministério de louvor, chega aqui na presença de Deus e canta como você nunca cantou mais. Canta não só para fazer bonito, canta para liberar o poder de Deus sobre esta igreja. Comece a cantar, não como canta para homem, mas comece a cantar piante o Deus Todo-Poderoso. Rebachori andalamanai. Oh, Deus de poder, começa a manifestar a tua glória neste lugar, Senhor. Oh, enche, 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 Senhor. Aqueles que estão, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, sedentos, começa a encher, começa a encher, enche, enche, enche. Espírito de Deus, os intercessores fiquem atentos, começa a interceder. Rabacanta labachéria, começa a cantar barabassuri andalabanaia, rebachuri andalabarabaracheia, o recanto labaciri andalamanai. E Deus querido, começa a manifestar a tua glória, enche esse lugar da tua glória. Eita, Deus, não fique disperso. Deus quer te curar, Deus quer te transformar. É momento de cura. Deus está liberando sobre a tua vida. Não é um movimento de barulho, é a obra de Deus se manifestando sobre esse lugar. Querido, Deus quer transformar. Querido, Deus sempre derrama o óleo sobre a sua igreja quando é um coração aquebrantado, um coração transformado, um coração sedento. Se você quiser ajoelhar, se você quiser chorar, querido, você está na presença do Rei da glória, o Senhor. Eita, Deus, começa a mover as tuas águas, começa a tocar, vento do Espírito começa a transformar esse lugar. Esse lugar não vai ser mais o mesmo, vai ser tocado pela presença. E Deus querido, começa a levantar aquele que está caído, aquele que está, Senhor Deus, frio na fé. Começa a despertar, Espírito de Deus, começa a despertar, Senhor, aqueles que estão adormecidos, que estão clamando. Oh, reandalabaxuria delebalai, recadalabaxuria dalabalai, oh, reandalabaxuria dalabalai. Toca, vento do Espírito, vem, 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 vem. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar
glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas imensas misericórdias, Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade. Deus, porque nós somos falhos, mas o Senhor sempre está conosco, Senhor. E quando, como diz a tua palavra, Senhor, houver um verdadeiro arrependimento, o Senhor lança, Senhor, fora, Senhor, lança no mar do esquecimento, Deus. Pai querido, que a tua igreja continue sempre, Deus, Senhor, estar com o seu coração aberto para a tua palavra, para que ela venha fazer, Senhor, a transformação, ó Deus, que o Senhor deseja nas nossas vidas. Pai, eis-nos aqui, Senhor, nesta noite. Pai, a tua presença foi real, é real nesse lugar, nas nossas vidas, Deus. Obrigada, Senhor, pela visitação do teu Santo Espírito, Pai, que nos visitou, que nos curou, que nos avivou, Senhor, que nos renovou neste lugar, nesta noite. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada, Deus. Continue, Pai, Deus querido, usando os teus filhos, Pai, que ministram a tua palavra neste lugar. Pai, que ela venha, Senhor, realmente falar a tua palavra. Pai, não aquilo que o homem deseja ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Senhor, que falou conosco, Pai. Oh, Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Deus, que nós venhamos ter uma semana de meditação, Senhor, na tua palavra, buscando, Senhor, para as nossas vidas, para o nosso lar, meu Deus, e que o Senhor venha nos usar como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para levar esta palavra de salvação ao mundo, aqueles que ainda não te conhecem, Pai, porque nós sabemos, Pai, que estamos vivendo os últimos momentos neste lugar, Pai, nesta terra, Senhor. E o Senhor, ó Pai, Ele quer, Senhor, que nós sejamos, Pai, homens e mulheres, que venhamos a cumprir, Senhor, o nosso chamado. E o nosso chamado não é o outro, Senhor, a não ser levar a palavra de salvação, para que as almas se convertam ao Senhor, se rendam ao Senhor e sejam salvos, Pai. Muito obrigada, Deus, nós te adoramos neste lugar. Pai, tu és real, Senhor. A tua presença é grande aqui, papai. Eu te louvo, Pai. Eu te glorifico, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor visitou vidas aqui neste lugar, nesta noite, Pai. E que o Senhor fez algo novo, Pai. O Senhor fez algo novo, Pai, em corações neste lugar. Oh, Deus poderoso, a começar em mim, papai. O Senhor é o Deus que renova, que aviva. Oh, Deus, eu creio que o Senhor já está a responder, Pai, esta campanha, Senhor, que terminou na sexta, mas que vai continuar, Senhor, para todo sempre. E aqueles que estiverem com seus corações, Pai, sedentos, aqui estarão em continuidade, buscando a Ti, ó Pai, porque só em Ti nós encontraremos salvação. Pai, só em Ti nós vamos, Senhor, receber, Pai querido, a resposta das nossas orações. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, possa voltar para os seus lares em paz, ó Deus, embaixo dos teus cuidados. Ó Pai, transportando, Senhor, da tua presença. Pai, eu oro e te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amém, igreja? Irmãos, esteja buscando ao Senhor. Busquem ao Senhor. É tempo de nós buscarmos. Como o pastor falou, né? Os judeus hoje se dobraram pedindo pelo Salvador. Nós já temos o Salvador, mas nós precisamos adorar, servir a Ele de todo o nosso coração. Amém?